Muito bem, Ana Carolina Malta, muito obrigado aí pela deferência a mim dispensada nesta manhã, mas eu quero agora abençoar a sua vida através dessa palavra de como vencer os tempos difíceis aí da nossa história. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 15, nos versículos 5 e 6, e diz assim: Naqueles tempos, ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem. Nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Versículo 7. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Vejam bem, meus queridos telespectadores, quando a gente precisa de vencer os tempos difíceis, esse texto nos mostra exatamente aquilo que nós precisamos de fazer na nossa história para vencê-lo. Mas claro, sozinho nós não vamos vencer, até porque muitas vezes nós somos quem nos colocamos ali nas enrascadas da vida. Aqui a gente estava vendo uma situação onde o reino de Judá e o reino de Benjamim, desde muito estavam seguindo já falsos deuses. Eles tinham abandonado a fé genuína, aí isso aí influenciava em Efraim. Todas essas nações, o povo de Deus, eles estavam ali passando por grande aperto. E aqui a gente aprende, principalmente no verso 8, o primeiro passo que eles precisavam de dar para poder mudar essa história. Verso 8 diz assim: Asa, o rei, até então, ouviu esta mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Oded, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor que estava no pátio em frente ao templo. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Aqui o texto nos mostra que é remover os ídolos. Isso quer dizer todas aquelas tentações que tomam lugar de Deus dentro das nossas vidas. Nós precisamos tirar. Aqui o texto da NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz que eram ídolos nojentos. Muitas coisas se tornam asquerosas para a gente quando nós não damos conta de que Deus é puro, santo, deve ser simples na nossa vida. Aqui eles deixaram-se seduzir por essas tentações. Outra coisa que eles precisaram de fazer, e foi pela liderança do rei Asa, eles repararam o altar do Senhor. O que é o altar que normalmente nós falamos? O altar é o nosso coração, onde ali nós vivemos, experimentamos tudo em relação ao Senhor. Sabe aquela história de, siga o seu coração, né? Deixe o coração falar, fale com o coração, cante com o coração, pregue com o coração? Pois é, porque se esse altar ele estiver maculado, se nesse altar não tiver nada que possa ser oferecido em sacrifício, naturalmente o fogo de Deus não virá. Então, para que o fogo de Deus venha na sua vida, você precisa restaurar, sim, o seu altar. Outra coisa que nós aprendemos aqui, e eu cito aqui o verso 10. Todos eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do ano 15 do reinado de Asa. Ou seja, eles precisavam estar juntos. Não adianta a gente querer vencer tempos difíceis se nós caminharmos sozinhos. A nossa força sozinha, ela sempre vai ser pequena. A palavra do Senhor nos diz sobre uma questão chamada sinergia. A Bíblia diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro ele disse, ser forte. Tem sinergia estando com alguém. A palavra do Senhor lá em Deuteronômio nos ensina que um faz fugir a 1000, 2 fazem fugir a 2000? Não, a 10.000. Ou seja, a força se multiplica. Aqui eles precisavam de se reunir, de unirem-se novamente. Então você precisa estar junto, viver ali o seu tempo na sua igreja, com os seus irmãos, com seus pares, e eu não tenho dúvida de que os tempos difíceis, certamente eles serão vencidos por você. Agora, aqui, como eu disse, no verso 11, nos ensina que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ou seja,
aquilo que a gente oferta a Deus. É o nosso tempo, é o nosso dom, é o nosso talento. Não adianta a gente pensar que a igreja, nós vamos vivê-la religiosamente. Eu só vou lá, bato o meu cartão no domingo e pronto, o resto da semana eu deixo de lado. Não, o meu sacrifício implica diretamente também naquilo que eu me dou ao Senhor. É isso que me faz vencer os tempos difíceis. É quando ali eu sei que é Deus que cuida de toda a minha vida. Eu sei que Deus é quem cuida de toda a minha história. Então, por isso, eu quero aqui agora falar para vocês o que eles fizeram. Eles restabeleceram a aliança com o Senhor. Voltar ao lugar que você dedicou a sua vida a Deus e lembrar das primeiras obras que você praticou. Isso é restaurar a aliança. Você se lembra aquela vez de uma experiência grande com o Senhor? É voltar a isso. A palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Lá no Salmo 25:12. Ou seja, renovar essa aliança é conhecê-lo, é buscá-lo pela intimidade e não por um relacionamento formal, distante. Não. Deus excelso, supremo, distante, nós pobres, pecadores. Não, isso aí não vai trazer essa intimidade e nem tampouco restaurar a aliança. Deus, se Ele fez essa aliança, aqui eu trago comigo na minha mão esquerda a minha aliança de casamento, porque eu tenho intimidade com essa mulher, que é a minha esposa Aline. Ou seja, nós precisamos gravar no nosso coração esta aliança com o Senhor. E para finalizar, eles, ainda assim, no verso 13, você vai ler aí na sua casa ou onde você estiver, e olha só o que eles fizeram. Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-los, tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres. Ou seja, nós temos que abolir completamente na nossa vida esta distância com Deus e a proximidade com o pecado. Em Isaías 59 diz que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Então nós precisamos abolir o nosso pecado. Isso aprendemos que Deus, Ele precisa, e Deus, Ele requer de nós essa intimidade, não tenho dúvida, que assim, aqui a palavra do Senhor no verso 15 nos dá o desfecho que nós precisamos. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinham feito com todo o coração. E por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, Ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. Amém? Ou seja, para você vencer os tempos difíceis, vocês precisam também dar esses passos. Claro, de renovar a aliança com o Senhor, de abolir os ídolos, reparar ali o coração, cuidar de você mesmo, as suas emoções e buscar essa intimidade com Deus. E ali o texto diz, é promessa, nós vamos ter paz com todos. Vamos orar agora? Pai, eu quero abençoar, ó Deus, a vida de cada um dos nossos telespectadores nessa manhã. Que a despeito, ó Deus, de como ali estava, de um lugar onde os tempos também eram difíceis, todos estavam desassossegados, estavam vivendo angústias. Isso se assemelha muito ao tempo que nós vivemos hoje. Tanta coisa, Pai, que nos amedronta, tanta coisa que nos causa pavor, angústia, tanta violência, mas nós sabemos que isso depende de nós. E do que depender de nós, nós queremos mudar para que haja paz na nossa vida, que haja paz na nossa casa, que haja paz na nossa comunidade, que haja paz no nosso país. Eu abençoo cada um dos nossos telespectadores, todos os brasileiros que nos assistem no Brasil e no mundo. Abençoo a todos aqueles que assistem a Rede Super agora e que sejamos instrumentos de bênçãos do Senhor para comunicar desta paz a todos, em nome de Jesus. Seja a tua bênção sobre o nosso país, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.